Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, trazendo mais uma aula de física. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massas, né? Vamos medir então a massa de um corpo. Na aula passada a gente falou um pouquinho a respeito de volume, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre massa, sobre a característica, quais são os equipamentos que a gente pode medir, quais são as grandezas dentro de massa, tá? E dentro dessa parte física da medir então a massa de algum corpo, beleza? Estou lembrando vocês que no início da nossa aula a gente vai fazer a correção então das atividades anteriores e depois a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Vamos lá então. Bom, então na nossa aula passada a gente falou sobre volume, né? Então, o volume é a grandeza física que indica a quantidade de espaço ocupada por um determinado corpo. Isso dentro do Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente vai ter lá unidades de medidas como o metro cúbico, depois a gente vai ter o centímetro cúbico, tá? E o mais usual que a gente usa, que é os litros, tá? E depois a gente vai ter a divisão do litro em ml, tá? Isso tudo a gente viu na nossa aula passada, quando a gente estava falando um pouquinho sobre volume. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre massa, né? A respeito dessa aula de hoje. Mas antes da gente falar um pouquinho de massa, a gente vai fazer a correção das atividades da aula passada, né? Então deixei para vocês lá, você já pensou nisso, né? Resolva então esse desafio. Para medirmos o volume de um corpo pelo método que está sendo utilizado, ele tem de estar totalmente submerso na água. O que fazer no caso de um corpo que flutua como a rolha de cortiça? Pense nisso. Você já determinou o volume da pedra e da bolinha de metal. E observe que ambos afundam na água, né? Então a resposta você já pensou nisso. Utilizar a pedra e a bolinha de chumbo, cujos volumes já foram obtidos anteriormente, para fazer com que a rolha de cortiça ou a bolinha de isopor fique totalmente submersa, verificando o deslocamento do nível da água e descontar o volume da pedra ou da bolinha de chumbo, obtendo o volume da rolha de cortiça. Tá? É bem simples, né? A gente vai usar um outro para ela poder afundar e depois a gente vai descontar o volume da bolinha de chumbo ou da pedra que a gente utilizou para fazer com que aquela rolha de cortiça afundasse. Beleza? E agora a gente vai corrigir a atividade 1, né? Então, a atividade 1 estava pedindo para a gente assim. Suponha que você mora em um edifício de apartamentos relativamente antigo e que o novo edifício esteja sendo construído ao lado do seu. Para construir as fundações desse novo vizinho, a construtora resolveu utilizar um bate-estaca que provoca vibrações dos arredores. Nesse tipo de bate-estaca, o motor ergue o martelo até uma altura e em seguida deixa cair por gravidade sobre o capacete da estaca, travando a cada vez mais no solo. Esse procedimento é repetido diversas vezes até que a estaca atinja o nível desejado no solo. Quando o martelo bate no capacete da estaca, são produzidos ruídos e vibrações no terreno. Como consequência dessas vibrações, algumas fissuras surgem nas paredes das piscinas do seu edifício, esvaziando boa parte da água. Para consertá-la, é necessário esvaziá-la completamente. Sabe-se que a piscina possui um formato de um paralelepípedo retângulo, tá? Com 10 metros de comprimento, 6 metros de largura, 1,5 metros de profundidade, do nível da água até o fundo. Tá? Então, a resposta da atividade é bem simples, né? A gente vai fazer o volume total da nossa piscina, né? Que é aproximadamente 90 metros cúbicos, tá? E depois ele está perguntando lá para a gente quantos caminhões-pipa, né, são necessários, tá, para poder fazer isso. Então, na letra A, depois de consertar, a piscina foi novamente cheia. Qual é o volume da água necessário para enchê-la até 1,5 metro de profundidade? Então,
A quantidade de água necessária para encher essa piscina seria 90 metros cúbicos. Tá? Então, eu vou precisar de 90 metros cúbicos para encher ela. Como que eu sei disso? Porque eu multipliquei a área. Tá? Se eu multiplicar a área, eu tenho o volume total. Tá? Então, como eu fiz a multiplicação, eu tenho um total de 90. Como que eu fiz isso, professor? Eu tenho 10 metros, ele deu para mim lá no exercício, entendeu? 10 metros de comprimento, 6 metros de largura, tá aqui, e 1,5 metro de profundidade. Não é isso que ele colocou aqui no exercício? Se eu tenho essas três grandezas, eu apenas faço a multiplicação dessas grandezas e eu vou ter o quê? O volume esperado. No caso aqui, como eu multipliquei todas as grandezas, estavam já em metros, não precisei converter, eu vou ter um total de 90 metros cúbicos. Né? Então, a resposta da letra A, 90 metros cúbicos. Na letra B, ele está pedindo assim para a gente. Para encher a piscina, o síndico do seu edifício contrata uma empresa fornecedora de água. Quantos caminhões de pipa com capacidade de 15 mil litros serão necessários para encher a piscina até 1,5 metro de profundidade? Então, se eu já sei o volume total de 1,5 metro, aí eu só vou dividir isso por 15 mil litros. Tá? 15 mil litros é igual a quantos metros cúbicos? Eu tenho que fazer a conversão, né? Não vou fazer a divisão direta, tá? Por quê? Porque eu tenho uma grandeza aqui em cima, que está em metros cúbicos, e outra grandeza que está em litros, tá? Então, a conversão direta de litros para metros cúbicos, a cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico, não é isso que a gente viu lá na nossa aula passada? Que a cada 1.000 litros eu tenho 1 metro cúbico, então 15 mil litros é igual a 15 metros cúbicos, né? Então, 90 metros cúbicos dividido por 15 metros cúbicos igual a 6. Né? Então, o número de caminhões-pipas que eu preciso para conseguir encher a piscina até 1,5 metro de profundidade são 6 caminhões-pipa. Tá? Então, a resposta certa, 6 caminhões-pipa. Se você não entendeu essa atividade, tá? Dá um pause e volta no exercício, tá? Que a gente vai explicando até a gente conseguir entender. Beleza? Vamos então agora lá para o nosso desafio 1. Em um filme de ação, um audacioso terrorista desafia um policial e seu parceiro a encontrar e desativar bombas que ele espalhou pela cidade. Para isso, eles terão que resolver uma série de enigmas. Uma das bombas que eles terão de desativar está em uma fonte de água em um parque. Chegando a essa fonte, eles encontraram 2 garrafões de água vazios em uma maleta. Quando um deles abre a maleta, encontra um notebook acoplado a uma balança digital e uma bomba. De repente, surge uma mensagem na tela do notebook. Eu sou uma bomba e você acabou de me armar. Os dois gelam, em seguida toca o telefone, é o terrorista. Ele propõe a seguinte enigma. Há 2 galões na fonte, vocês já os viram? Um de 3 litros e outro de 5 litros. Encham um dos garrafões com exatos 4 litros de água e coloquem-no na balança. Assim o cronômetro vai parar, vocês devem ser precisos. Alguns gramas a mais ou a menos levarão a bomba a explodir. Se continuarem vivos, voltaremos a nos falar em 5 minutos. Tá? É uma situação bem delicada que os policiais estão passando nesse desafio número 1. Né? Será que você consegue resolver esse desafio? Tá? Então, a resposta certa, a gente vai ter 2 soluções para esse problema. Tá? Então, a solução número 1. Enche um galão de 3 litros e despeje tudo em seu conteúdo em um galão de 5 litros. Enche o galão de 3 litros novamente e utilize o seu conteúdo para encher o galão de 5 litros. Restará 1 litro no galão de 3 litros. Esvazie completamente o galão de 5 litros, transfira o conteúdo do galão de 3 litros até que é de 1 litro, né, para o galão de 5 litros. Encha o galão de 3 litros novamente, transfira o galão de 3 litros para o galão de 5 litros. O galão de 5 litros, que já continha 1 litro, conterá agora 4 litros de água. Tá? Perfeito. Por quê? Porque eu consegui fazer um desconto. Tá? Então, foi bem simples essa primeira solução. A segunda solução é,
Encha o galão de 5 litros e utilize o seu conteúdo para encher o galão de 3 litros. Assim restarão 2 litros de água no galão de 3 litros. Esvazie completamente o galão de 3 litros, transfira o conteúdo do galão de 5 litros, que é 2 litros, para o galão de 3 litros, encha o galão de 5 litros, utilize o seu conteúdo para encher o galão de 3 litros, restarão 4 litros de água no galão de 5 litros. O galão de 5 litros conterá 4 litros de água. Tá? Então, existe também essa segunda solução. Tá? Então, dei um pause, aí se vocês quiserem copiar a segunda solução, ou dei um pause aqui e copiem a primeira solução. Ou também mandem lá para mim se vocês conseguiram fazer um outro tipo de solução para esse problema. Beleza? E agora a gente vai lá para o teste número 1. Tá? Então, o teste número 1 está pedindo para a gente, na página 305, tá? Ele está pedindo assim para a gente. Júlio mediu através do deslocamento, tá? Do deslocamento de água em uma proveta o volume de uma bolinha de chumbo e obteve como resultado 5 centímetros cúbicos. Em seguida, querendo obter o volume de uma rolha de cortiça, colocou 50 centímetros cúbicos de água em uma proveta e dentro dela inseriu primeiro a rolha de cortiça e depois sobre ela uma bolinha de chumbo, para que ambas ficassem submersas. Notou-se que o nível da água da proveta dessa situação é 62 centímetros cúbicos. O volume da rolha da cortiça é de, tá? Então, resposta da letra D, 7 centímetros cúbicos. Então, o volume da água deslocada foi 62 centímetros cúbicos, menos 50, que era o total da água. Né? Isso dá um total de 12 centímetros. Volume da rolha de cortiça, igual a 12 centímetros, menos 5 centímetros, que é centímetros cúbicos, da bolinha de chumbo. Isso dá um total para mim de 7 centímetros cúbicos. Beleza? E agora a gente vai lá para o Em Casa número 1. Né? Imagine que você está participando de uma gincana de ciências e tenha que determinar os volumes de alguns corpos. Para isso, você dispõe de água à vontade e dos equipamentos mostrados na ilustração ao lado. Descreva como você faria para determinar o volume aproximado. Letra A, do cubo de metal. Note que ele não cabe na proveta. E letra B, do cubo de madeira leve, sabendo que ele flutua na água com a metade do seu volume submerso. Note que ele também não cabe na proveta. Tá? Então, a resposta, por em caso a letra A, para determinar o volume do cubo de metal, deve seguir os seguintes passos. Então, colocar um balde dentro da bacia, que você deve estar seca, tá? Encher um balde com água completamente, cuidado para não derramar a água na bacia, tá? Submergir o cubo na água, no balde, sem provocar perturbações. Quando o cubo estiver apoiado no fundo do balde, a água deve permanecer rente à borda superior do balde. Retire o balde dentro da bacia, deixando pingar toda a água dentro dela. Tá? Medir o volume da água da bacia com auxílio da proveta. Tá? E letra B. O procedimento é análogo ao item anterior. No entanto, nesse caso, o volume da água derramada corresponde apenas à metade do volume do cubo de madeira. A gente vai ter que multiplicar por 2 e a gente vai ter o volume total do cubo de madeira. Tá? É um procedimento bem simples. Para quem não fez ou também não conseguiu realizar esse tipo de exercício, dá um pause e copia a resposta aqui no nosso vídeo. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das massas, tá? Como que a gente faz para trabalhar com massa e medir esses volumes de massa, tá? A gente vai estar agora na página 300. Tá? Na página 292. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de massa, né? Então, a massa é a grandeza física que indica a quantidade de matéria que constitui um corpo. Tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de massa é o quilograma. Tá?
no sentido masculino. O instrumento de medida direta de massa é a balança. A imagem ao lado mostra um dos possíveis tipos de balanças utilizados em laboratório. Também podemos obter a massa de um corpo de modo indireto por meio de outras medidas e de relações matemáticas entre essas medidas. Tá? Então, pode ser de uma forma direta ou de uma forma indireta. Tá? E esse modelo que a gente está vendo aqui no nosso monitor agora, tá? É um tipo de balança verdadeira, tá? Onde não tem nenhum tipo de mola, que é apenas de comparação de pesos, tá? Comparação de massas entre os dois objetos. Então, a gente vai falar agora a respeito dos tipos de balanças, tá, que a gente tem. Então, há fundamentalmente dois tipos de balanças. Tá? As balanças gravimétricas, tá? A medida é realizada diretamente por meio da comparação de massa do corpo com a massa do corpo aferido. São as balanças verdadeiras. Tá? Então, a gente tem essas balanças de dois pratos, tá? E balanças de um prato à direita. Ambos realizam medidas diretas de massa. Tá? Então, não tem interferência nenhuma aqui. É uma medida direta de massa. Tá? E depois a gente vai ter as balanças dinamométricas. Tá? O que são essas balanças dinamométricas? A medida é realizada indiretamente por meio, tá, de uma deformação da mola ou sistema equivalente. Não são balanças verdadeiras, mas sim dinamômetros, tá? Uma vez que informam a medida da intensidade das forças que nelas são aplicadas. Tá? Então, isso aqui ele tá medindo para a gente o quê? Ele está medindo para a gente a força que está sendo realizada em cima dessa balança, mas não está mostrando para mim o peso real daquele objeto. Tá? Então, é uma estimativa através desse tipo de força que o objeto está realizando naquela mola. Tá? Essas balanças aqui têm uma mola, geralmente bem aparente, tá? E essas outras aqui pode ter uma ou mais mola ali dentro do seu sistema de calibragem. Tá? Então agora a gente vai lá para o Você Sabia, lá da página 293. Tá? Então as balanças estão presentes mais nas mais variadas atividades humanas, servindo a diferentes propósitos. As balanças rodoviárias, por exemplo, são tão robustas que chegam a possibilitar a medição da massa de um pesadíssimo caminhão, mesmo que ele esteja em movimento. Tais balanças podem ser encontradas em alguns postos da polícia rodoviária ou em praças de pedágio, ao lado da rodovia. São utilizados para fiscalizar se os caminhoneiros ou se os caminhões estão com excesso de carga. Isso é necessário porque o tráfego de caminhões cuja massa por eixo esteja acima do limite pré-estabelecido pelo projeto da rodovia pode danificar severamente a pavimentação. Tá? Já a balança analítica é um equipamento extremamente delicado de alto grau de precisão. Para o uso restrito em laboratórios, para operá-la, tá, é necessário um bom treinamento e muita experiência. A balança analítica é acondicionada a um recipiente denominado de capela, cujo objetivo é protegê-la de correntes de ar, que poderiam alterar o valor absoluto da pesagem. Tá? Então, a corrente de ar que passa ali por uma balança analítica, ela já consegue detectar a massa do ar que está passando sobre ela. Tá? Recentemente, pesquisadores do Centro de Investigação de Nanociência e Nanotecnologia de Barcelona e da Universidade Politécnica da Catalunha, ambos na Espanha, construíram a balança mais sensível do mundo, denominada de balança nanoeletromecânica. Tá? Basicamente, ela é constituída de um nanotubo de carbono com apenas 1 nanômetro de diâmetro preso entre dois eletrodos de ouro e cromo, de 1 nanômetro. Tá? 1 nanômetro é igual a 0,00001 metro, tá? Ou igual a 10 elevado a menos 9 metros. Tá? Ao se apoiar a um corpo tão pequeno quanto um átomo, nesse nanotubo, ele passa a ressonar, oscilar, indicando a massa do corpo por meio de um complexo processo. Essa balança só permite medir massa de corpos da ordem de grandeza de um punhado de átomos. Por enquanto, ela só está sendo utilizada em caráter experimental. Somente no futuro,
nos poderá dizer um pouco mais sobre o potencial desse notável instrumento de medida. Tá? Então, essa balança, tá? Ela é uma balança que consegue medir a massa de de poucos átomos, tá? Então, é um tipo muito diferente do que a gente já está acostumado, né? A gente tem as balanças analíticas, que tem já um certo grau de pesagem, depois já inventaram a balança nanomecânica, tá? Nanoeletromecânica, que é uma balança que consegue medir átomos, tá? Então tá aí para vocês saberem mais ou menos o processo de medição de massa, realizado através das balanças, né? Bom, pessoal, então eu montei para vocês um experimento lá no laboratório, tá? Agora fiquem com o experimento, daqui a pouco a gente volta com a nossa aula. Bom, alunos, vamos lá então para o experimento 3 que a apostila sugere para a gente, né? Aqui, ó, como a gente não tem os materiais que a apostila sugeriu, né, para a gente, o professor está usando aqui no improviso um apontador, uma pedra de tamanho médio, tá? E duas pedras menores e uma naftalina, tá? Então a gente vai ver agora a massa desses materiais que estão aqui na bancada, tá? Lembrando vocês que a gente está utilizando aqui uma balança verdadeira, tá? Diferente de uma outra balança que a gente tem aqui, tá? Que é aquela balança de mola, tá? Mas já daqui a pouco eu mostro para vocês no vídeo como que funciona o outro modelo de balança, né? Como eu estou explicando para vocês aí na nossa aula. Beleza? Então vamos lá, começando aqui pela naftalina. A gente vai saber. Deixa eu zerar aqui a balança, deixar no zero. Ó, vejam lá que ela está regulada, né? Ela está parando ali. Beleza. Vamos colocar então ali, colocamos e agora a gente vai puxar aqui até ficar certinho, tá? Então ali tá no 2, né? Deixa eu só fazer ela parar de andar. Então, 2 gramas, né? Então a gente tem 2 gramas. Então a medida aqui ficaria 2 gramas, tá? Temos aqui então a massa da nossa naftalina, tá? Agora a gente vai para a próxima massa, que seria dessa pedra de tamanho menor, tá? Esperar ele zerar ali. Ele está um pouquinho acima, quer dizer que ele está acima do 2, tá? 2 gramas, 2,1 gramas. Dois ponto um gramas, tá? Estabilizou ali. Então, temos 2,1 gramas, né, nesse fragmento de rocha, tá? Agora a gente vai para o pedaço maior, tá? Vejam lá que subiu tudo na hora que eu coloquei. E agora a gente vai medir se tá no 10. Antes do 10, então. Deixa eu esperar estabilizar. Estabilizou. Colocamos aqui no mesmo plano. Portanto, aquela pedra ela tem aí aproximadamente 9 gramas, né?
9 gramas de peso, tá? Agora focou certinho. Então o peso dela é 9 gramas, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o peso lá do apontador, tá? Vamos aqui fazer de 3, para depois a gente fazer a comparação, tá? Então vou colocar ali. Não mexeu ali, portanto, então é menos do que 9, tá? Tirar, saber a massa do apontador. Subiu. Esperar estabilizar agora para ver se ali no 2.1 mais ou menos. É um pouquinho menos. Subiu demais. Estabilizou ali na linha, tá? Com 2 gramas, tá? Então, o peso seria 2 gramas também para o apontador. Um pouquinho mais de 2 gramas, tá, pessoal? Então, a gente tem aí o peso, tá? Dos 3 fragmentos que a gente pesou ali, né? Da rocha menor, da rocha maior e do naftalina, tá? Então, a gente tem os 3 pesos que a gente fez ali, tá? Que são, na verdade, as 3 massas, tá? Que a gente sabe. No exercício lá da página, no desafio da nossa aula passada, eu acabei não fazendo para não estender muito a nossa aula. E lá ele estava pedindo para a gente ver o volume de diferentes tipos de objetos, tá? E agora a gente vai observar o volume de cada um deles e comparar, como está pedindo aí no experimento, tá? Com a massa. Será que o volume é igual à massa? Tá? Então a gente vai saber disso agora. Lembrem lá que a naftalina deu 2 gramas, tá? Agora vamos colocá-la aqui dentro para saber se ela vai ocupar esse pedaço, tá? Só um minuto. Vamos colocar primeiro essa pedra, que acho que vai ser mais fácil da gente observar, tá? Então a gente vai colocar a naftalina, tá? Antes de colocar, eu vou mostrar para vocês aqui qual é o volume que a gente tem dentro da nossa proveta, tá? Então o volume ali é de 41, tá? ml, tá? Então, ó, lá, observem bem lá na onde que tá o nosso menisco, bem em cima do 41, né? Portanto, são 41 ml. E agora a gente vai colocar a naftalina e saber ali quantos de volume que vai subir. Estava no 41. Agora ela subiu até próximo do 43, tá? Então ela subiu quase 2 ml, tá? A gente teve aí 2 ml, quase de diferença. Desafio 2, então. Depois que a gente assistiu então o nosso experimento, agora a gente vai lá para o nosso desafio número 2. Suponha que você possua uma balança dinométrica e 5 pilhas de moedas, tá? A, B, C, D e E. Cada pilha tem 5 moedas de aspecto idêntico, tá? Então a gente vai ter a pilha A, pilha B, C, D e E com aspecto idêntico. Apesar de as moedas parecerem iguais, elas não são. 4 pilhas contêm moedas de 1 grama, cada uma, tá? E uma pilha contém moedas de 2 gramas cada. Para descobrir qual é a pilha que contém as moedas de 2 gramas, valendo-se de apenas uma pesagem, tá? Então, como que a gente pode fazer para descobrir a pesagem aqui, através de uma pesagem só, qual a pilha poderia ter, então, moedas com 2 gramas, né? E agora, lá no Você Sabia, tá? Da página 297, tá?
a gente vai falar um pouquinho a respeito das grandezas e medidas de massa. Tá? Então, as imagens a seguir apresentam as ordens de grandezas e medidas de massa de vários corpos. Analisando esse esquema, você pode ter ideia das diferentes massas. Então, a gente vai ter um vírus típico, né? Ele tem uma massa aí de 10 elevado a menos 20 kg. Tá? Depois a gente tem a célula humana média, né? Uma hemácia, que tem 10 vezes 12, 10 elevado a menos 12, tá? Quilogramas. O grão de areia vai ter uma massa estimada em 10 elevado a menos 10 quilogramas. Tá? O mosquito tem uma massa estimada em 10 a menos 6 quilogramas. A moeda típica ela tem uma massa de 10 elevado a menos 5 gramas. O rato adulto tem uma massa de 10 elevado a menos 2 quilogramas. A garrafa de água ela tem aproximadamente 10 elevado a 0 quilogramas. Tá? Então, basicamente é 1 quilograma. 1 litro d'água é igual a 1 quilo. Tá? O porco ele tem aproximadamente 10 elevado a 2 quilogramas. Tá? O telescópio espacial Hubble tem aproximadamente 10 elevado a 4 quilogramas. Tá? As pirâmides a pirâmide de Kéops, tá? Tem aquela parte ainda de calcário lá na ponta dela. Ela tem aí aproximadamente 10 elevado a 10 quilogramas. O planeta Terra tem 10 elevado a 25 quilogramas, né? A massa dele. O Sol tem aproximadamente 10 elevado a 50, tá? E o universo aqui ele tem 10 elevado a 54, se eu não me engano. Tá bem difícil de enxergar aqui. Tá? Desculpa, tá, pessoal? Então, o Sol ele tem 10 elevado a 30 quilogramas, tá? E o nosso universo, tá? Isso é uma estimativa, é de 10 a 54 10 elevado a 54 quilogramas de massa, tá? Então, esse é só um fato curioso a respeito das grandezas e medidas de massa, tá? Então, agora a gente vai lá para o teste número 2, tá? Onde ele está pedindo assim para a gente. Nos pratos de uma balança semelhante, cadê uma imagem a seguir, foram colocados 2 corpos, A e B, um de cada prato, e verificou-se que a balança ficava equilibrada. Em seguida, em uma segunda situação, colocaram os corpos A e B em um dos pratos da balança, e um corpo C no outro prato da balança, o que fez com que ela ficasse equilibrada novamente. Sabendo que o corpo A tem 1 kg de massa, pode-se concluir que o corpo B e C têm massas respectivamente iguais a... Então, uma coisa para vocês pensarem aí, né? Se a massa de A e B, se a massa de A é igual a B e a massa de A mais B é igual a C, então façam aí as relações que vocês vão chegar no resultado facilmente, tá? Em casa número 2 agora, né? Para saber a massa de álcool combustível contido no tanque de um automóvel com capacidade para 50 litros, você faz o seguinte procedimento. Utilizando uma proveta e uma balança, você determinou a massa de 100 centímetros cúbicos de álcool, vendidos nos postos de abastecimento, obtendo 56 gramas. Tá? Então é bem simples. Para saber a massa do álcool combustível contido no tanque de um automóvel com capacidade para 50 litros, você fez o seguinte procedimento. Utilizando uma proveta e uma balança, você determinou que a massa de 100 centímetros cúbicos, tá, do álcool vendido nos postos de abastecimento obtendo 86 gramas. Então, 100 centímetros cúbicos de álcool é igual a 56 gramas. Né? 50 litros é igual a quantos centímetros cúbicos? Então, uma regrinha de 3 básicas, é bem básica, a gente já consegue obter esse resultado. Beleza, pessoal? Nossa aula de física vai ficando por aqui, tá? Na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios e a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo de física. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.